Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o assassinato de Júlio César, sobre civilizações antigas, sobre o segundo triunvirato, sobre o primeiro imperador de Roma, sobre a Pax Romana, né? E sobre o legado imperial do Império Romano. Bora lá? Então encontrei Roma, uma cidade de tijolos, e deixei-a uma cidade de mármore, segundo Augusto, de acordo com Suetônio, biógrafo de Augusto. César, como o mais gentil dos médicos, foi oferecido aos romanos pelo próprio céu, segundo Plutarco nas suas vidas paralelas, né? Tomados por um fervor maníaco, os conspiradores molharam suas mãos no sangue de César e correram até o fórum para proclamar seu tiranicídio. No vácuo de poder que se seguiu, Marco Antônio, o herdeiro de César, e Otaviano rapidamente assumiram o controle do Estado, formando em 43 a.C. um triunvirato, um grupo de 3 homens dividindo o poder, juntamente com Lépido, um dos antigos aliados de César. Precisando juntar fundos suficientes para estabilizar sua autoridade e para remover a oposição política, o triunvirato preparou uma lista daqueles que apoiavam os assassinos de César e os declarou culpados. Por volta de 200 senadores e mais de 2.000 equites, cavaleiros ou baixa nobreza foram mortos e tiveram seus bens confiscados. Com os cofres do tesouro cheios, o triunvirato caçou e destruiu Bruto e Cássio em 40 a.C., o triunvirato se reuniu novamente agora para dividir o mundo romano. A África foi dada a Lépido, o Oriente a Marco Antônio e o Ocidente a Otaviano. Mas não demorou muito para que Otaviano entrasse em guerra com Marco Antônio no norte da África e depois de derrotar suas forças em Áxio, no oeste da Grécia, em 31 a.C., Otaviano se tornou o senhor do mundo romano. Otaviano voltou a Roma em 28 a.C. e, em vez de seguir o exemplo de César, renunciou aos poderes ditatoriais a ele concedidos para declarar guerra a Marco Antônio. Em 27 a.C., em gratidão por seus serviços a Roma, o Senado lhe otorgou o nome de Augusto, personagem reverenciado em uma série de poderes legais. Por fim, com destreza política, tornou-se o único governante de Roma, controlando todos os aspectos do Estado romano e comandando o seu exército. O imperador em tudo, menos no nome. Ele foi cuidadoso em evitar títulos, chamando a si mesmo de príncipes ou primeiro cidadão. Nos 40 anos seguintes, Augusto se prontificou a transformar as ruínas do sistema republicano numa autocracia imperial, ao mesmo tempo que mantinha a ilusão de que a sua autoridade dependia da vontade do povo. De forma imprecisa, estabeleceu os limites do império, aprovou reformas para sanear tanto a vida privada quanto pública e esmagou seus opositores. Depois de longos períodos de exaustiva guerra civil, muitos no império estavam gratos pela paz. De fato, o poder dos militares romanos e as consequentes melhoras na segurança e na estabilidade em todo o vasto território, naquilo que ficou conhecido como a Pax Romana, ou a Paz Romana, levaram ao crescimento do comércio, da atividade econômica, da população e da prosperidade geral. As artes e a cultura floresceram, houve uma proliferação de construções públicas e privadas, e as províncias fora da Itália passaram por um processo de romanização no qual língua, cultura, leis e instituições romanas foram introduzidas em várias sociedades através de diversas fronteiras étnicas. Os provinciais até receberam a plena cidadania romana depois de um período de serviço militar. Mas, para as regiões além dos limites do império, a Pax Romana de Augusto quase sempre queria dizer o seu oposto. Mesmo depois de reduzir o exército de 80 legiões para apenas 28, Augusto havia ou ainda teve de encontrar emprego para 150.000 soldados. Ele lançou uma série de campanhas para estender as fronteiras, suprimir ou restringir rebeldes e bárbaros e conquistar escravos a partir das terras dominadas. O altar do Arapaxes Augusto em Roma é dedicado a Pax, a deusa romana da paz. O friso da procissão mostrava membros do Senado romano com um sacerdote. Mantenho comigo a esperança de que quando eu morrer as fundações que lancei para o futuro governo de Roma se mantenham firmes e estáveis, segundo Augusto. Ao final de sua vida, em 14 d.C., Augusto havia estabelecido um novo sistema imperial que duraria séculos. Alguns anos antes de sua morte, ele preparou o caminho para que um herdeiro sucedesse e manteve o controle do Estado. Seu enteado, Tibério, foi aos poucos recebendo poderes até que pudesse ser efetivamente considerado um co-imperador. Isso suavizou a transferência de autoridade com a morte de Augusto, evitando um vácuo de poder e garantindo a continuidade. Augusto estabeleceu assim o princípio da sucessão direta e garantiu a sobrevivência do cargo de imperador.
O sistema continuou por múltiplas dinastias, com o império atingindo seu ápice sob a dinastia Nerva-Antonina, quando o imperador Adriano ordenou a construção de um muro no norte da Britânia para marcar o limite do império. A transição de república para monarquia, apesar de drástica, deu a Roma uma nova estabilidade. Mascarado de democrata, Augusto criou um novo sistema autocrático de governo que, a despeito de restringir a participação política, era muito mais eficaz de resistir, ou muito mais capaz de resistir aos levantes compulsivos que haviam infestado a República Romana uma geração atrás. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.